Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, capítulo de número 5. Todos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Nós estamos no nosso 8º estudo sobre conhecimento e o 2º sobre tipologia bíblica, não é? Cristo revelado nos tipos e o que essa revelação ela exige de nós. É importante entender, e principalmente para os nossos mais novos que estão aqui com a gente hoje, que a fé em Cristo ela não é formada por sentimentos, ela é formada por decisões. Nós precisamos tomar decisões e essas decisões elas vão servir como guardrails dos nossos sentimentos, não é? A palavra de Deus fala que, Paulo explicando à igreja que estava, se não me engano, em Éfeso, que ela falou assim, que a paz de Deus vai dominar os vossos corações, não é? E vai guardar as suas emoções, por conta que ela vai estar sendo um guardrail para as suas emoções. É muito importante que você saiba disso, porque por diversas vezes você é atacado nas suas emoções, né? Hoje cedo mesmo, e eu falava com os nossos líderes mais cedo a respeito disso, na verdade ele me mandou um vídeo, a gente estava analisando aquele vídeo lá junto com ele, sobre Abacuque, não é? Abacuque falou que ainda que não houvesse nada nos currais, ainda que o mantimento faltasse, ele ia tomar uma decisão. Ele ia se alegrar no Deus da sua salvação. Ele falou o seguinte, olha, a motivação da minha vida vem da parte de Deus. É uma exigência que o crente, ele entenda que as suas emoções não podem ser controladas pelas suas circunstâncias. O que eu falo isso? Por exemplo, nós não podemos normatizar que a vida seja depressiva. Nós entendemos que a depressão, às vezes, é um fato da vida. Nós passamos por momentos de depressão. Algumas pessoas sofrem a vida inteira com depressão. Mas você sabia que a depressão não tem nada a ver com a tristeza? A depressão é um estado de espírito que traz uma conotação de negatividade. Você vê a vida de maneira negativa, ou você transforma as coisas de maneira negativa, mas ela nada tem a ver com negatividade. Você pode ser uma pessoa absolutamente alegre, mesmo estando em depressão. Que paradoxo, pois é. Você pode estar apertado, passando por um momento difícil da sua vida, e feliz pela esperança que você tem em Cristo. E alegre pelo futuro da sua vida. É absolutamente possível isso, não é? E é por isso que hoje o estudo ele vai tratar sobre que esse conhecimento revelado nos tipos de Cristo, ele exige de nós uma atitude. Então está assim, ó, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim a minha Bíblia. Alimpai-vos, pois, dos fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quando entendemos isso, percebemos que não basta conhecer dos tipos daquilo que a Bíblia representa da pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas é necessário viver aquilo que Ele nos revela. Quando a gente olha para aquilo que a Bíblia fala, e lembra que na semana passada a gente falou um pouquinho sobre tipologia, dizendo que no Antigo Testamento nós tínhamos figuras que apontavam para Cristo no Novo. Esse apontamento daquilo que significava no passado traz consigo uma revelação. Por exemplo, não é? O primeiro assunto que a gente vai falar aqui é que Jesus é nosso Cordeiro Pascal como nosso sacrifício. Cristo é o Cordeiro Pascal como nosso sacrifício. O nosso estudo, se você quiser, aí tem no nosso aplicativo. Você pode abrir lá e tal, você pode acompanhar a gente pelo nosso aplicativo. Mas entenda isso, o Cordeiro Pascal que revela Cristo como nosso sacrifício. Quando nós olhamos o tipo e o Cordeiro Pascal no Antigo Testamento, nós percebemos que a Páscoa foi o momento que o povo de Israel foi convidado a participar da salvação que havia em Cristo Jesus. Na verdade, a salvação que havia em Deus. Vocês lembram que Moisés disse que Deus havia avisado o povo que eles precisavam de matar um cordeiro e passar sangue nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não passasse na casa deles? Lembra disso? Lembra que ele falou isso? Pois é. Dessa mesma forma que era um tipo naquele momento, que era uma revelação, nós também, de maneira espiritual, precisamos passar o sangue do Cordeiro de Deus na nossa vida, para que também o anjo da morte não nos atinja.
Então, da mesma maneira que havia certas atitudes que aquela manifestação, aquela teofania, exigia que as pessoas tomassem certas posições, também o antitipo, que é a pessoa de Jesus, ou seja, a revelação do tipo, também exige de nós algumas atitudes que nós precisamos tomar para que nós possamos viver debaixo da revelação que ele traz. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, Cristo está revelado nas Escrituras e também está sendo revelado na nossa vida. Aquilo que aprendemos tem se tornado prática no nosso dia a dia, ou seja, nós vamos para a casa de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, mas aquilo que nós ouvimos aqui tem se tornado uma prática na nossa vida? Não é? Eu fiquei feliz essa última semana, não é? Porque lá em casa, nós agora somos 3 participando da campanha de jejum e oração, não é? Nosso companheiro irmão Noah está lá todo dia de manhã, motivado também, participando da campanha de jejum e oração, não é? E isso para nós tem sido uma alegria, não é? Por quê? Porque aquilo que tem se aprendido no púlpito da igreja, de alguma maneira tem alcançado o coração em casa. E nem sempre é da maneira que você imagina, irmão, não é? Não é porque o pastor disse, é porque o pastor vai dizendo, vai ter uma influência extra, outra pessoa vai falando, e aquilo vai formando o caráter da pessoa e a maneira dela servir, a maneira dela conduzir. Nem tudo que acontece da noite para o dia, irmão. Você precisa de entender isso. Você precisa aprender que as suas atitudes de ir cada vez se aproximando mais de Deus vai trazer um fruto. Por exemplo, ninguém volta musculoso para casa depois do primeiro dia de academia. Não é? Ninguém perde 25 pounds depois da primeira injeção de Mounjaro. Não é verdade? Demora um tempo, não é? Para que haja algum tipo de transformação. Não é? Ninguém entra na escola o primeiro dia e sai dela no segundo já aprendendo álgebra, sabendo álgebra, não é verdade? Demora um tempo. A revelação é progressiva e também o efeito daquilo que é revelado também é progressivo. Nós precisamos de entender isso. E precisamos não desfalecer sobre essa verdade. Então, Jesus é o Cordeiro Pascal que revela Cristo como nosso sacrifício. Uma das figuras mais claras e poderosas que apontam para Cristo no Antigo Testamento é a figura do Cordeiro Pascal, não é? No livro do Êxodo, quando o povo de Israel estava prestes a ser liberto do Egito, Deus estabelece a Páscoa como um marco espiritual na história da redenção. O Senhor ordena que cada família separasse um cordeiro sem defeito e sacrificasse e aplicasse sangue nos umbrais da porta. O cordeiro tinha que ser sem mácula, e eles iam tomar o sangue e ia colocar nas 2 ombreiras da porta. Naquela noite, o anjo da morte não passaria por todo o Egito, mas ao ver o sangue nas portas, passaria por cima. Olha que coisa interessante. Alguém, pouco tempo atrás, deu essa figura para nós, e isso ficou marcado no meu coração, e eu queria compartilhar com você disso rapidamente. Ele falou assim, imagine 2 pais conversando lá no Egito, não é? Talvez o primeiro pai chegou para o segundo e falou assim, e aí, Jacó, é essa noite, tá, que Moisés falou que o anjo da morte vai passar? Pois é, Arão, é essa noite que o anjo da morte vai passar. Rapaz, eu estou com medo. Rapaz, você está com medo por quê? Meu amigo, esse negócio de anjo da morte aí, você já viu o tanto de praga que aconteceu e tudo que esse homem falou que aconteceu? Já pensou esse anjo da morte vai passar? E será que esse sangue aí vai dar certo mesmo? Não, Deus falou que vai dar certo. Deus falou que vai dar certo. Ah, meu amigo, não sei não, hein? Negócio perigoso, rapaz. Um negócio desse aí, anjo da morte passar para matar os primogênitos, né? Meu amigo, confia em Deus, rapaz. Você está falando isso, um falou para o outro, né? Porque você tem 3 filhos. Você está falando isso porque você tem 3 filhos, não é? Eu só tenho um só. Já pensou, meu amigo? Eu só tenho um. Meu primogênito é o único. Você tem 3. Se morrer um, você ainda tem mais 2. Meu amigo, você passou sangue no umbral da porta? Passei. Então, se você passou o sangue no umbral da porta, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí eles foram dormir aquela noite e tal. Os 2 passaram o sangue no umbral da porta. Acordaram no outro dia de manhã. Adivinha o filho de quem que morreu? De nenhum deles. Os 2 passaram o sangue no umbral da porta. Às vezes a gente fica preocupado com a nossa emoção de fazer as coisas, não é? Deus não quer a nossa emoção, Deus quer a nossa obediência. Deus quer que a gente obedeça. Você sabe qual que é a maior prova da credulidade? É a obediência.
É fazer aquilo que Deus manda. Não é querer fazer, é fazer. Tem muita gente que fala, me falta vontade. Faz o que Deus te chamou para fazer. Faz chutando lata, faz com raiva, mas faz. Não é? Faz o que Deus te chamou para fazer. Não é? Não é que você vai gostar no caminho. Tem coisa que você nunca vai aprender a gostar. Tem coisa que você vai se acostumar a fazer. Mas se é Deus que te chamou para fazer, faz. Se Deus não te chamou para fazer, não faz nem gostando. Nem gostando faz. Não é? Porque tem coisa que a gente gosta de fazer, mas Deus não quer que a gente faça. É verdade ou não é? O pecado está aí. A maior prova disso é o pecado. Tem muito pecado que é prazeroso, mas Deus não se agrada dele. Se nós fôssemos nos guiar por aquilo que nós gostamos ou não gostamos, ninguém começava a orar. Ninguém começava a academia. Não é verdade? Por quê? Porque custa, irmão. É custoso começar. É desgastante começar. Uma das coisas, por exemplo, do Cordeiro Pascal é que ele necessitava de que o povo da casa comesse ele todo. Até a parte mais amarga. O cordeiro não podia ser comido só a parte que gostava, tinha que comer ele todo. Tinha que receber ele todo. Não é? Isso nos fala muito da nossa vida com Cristo, irmãos. É mais um tipo revelado. Não é? Nós não podemos só pegar o lombo, não é? Só a picanha. Picanha de cordeiro é uma delícia, irmão. Não é? Não podemos comer só a costelinha. Tem as vísceras para comer. Tem o bucho para comer. Tinha que comer dele todo. Tinha que participar dele todo. Ainda que fosse amargo, ainda que fosse difícil, ainda que fosse desgastante, precisava fazer todo. Esse é, às vezes, o grande problema, irmãos. Quando as pessoas se interessam pela obra de Deus, sabia? Porque quando elas se interessam pela obra de Deus, na maioria das vezes, ela pensa no púlpito, da grande multidão assistindo ela, não é? Dela participando de grandes trabalhos. Ninguém pensa no dia que é só você e Deus orando. Ninguém pensa no dia que você está sendo rejeitado por um povo ou num lugar. Ninguém pensa no dia que às vezes você está sendo perseguido por um Saul, não é? Não, ele quer o trono. Ele quer o trono do Davi, né? Quando Deus fala assim, olha, eu tenho chamado você, meu filho, como chamei a Davi. Ele esquece que no caminho de Davi tinha um Saul. E ele tinha que lidar com o Saul. Não tinha como fugir do Saul. E Davi lidou tão bem com o Saul, que quando Saul morreu, ele ficou bravo com quem matou. Né? Tudo isso fala dos tipos, irmãos, da maneira como nós temos que servir a Deus. O Cordeiro Pascal revela que devemos viver em gratidão pela salvação. Você tem vivido em gratidão pela sua salvação? Tem muita gente, irmão, que acorda segunda-feira de manhã e ela vai buscar tudo aquilo que desagrada a ela. E ela busca tudo aquilo que desagrada a ela, muitas das vezes, para espalhar para os outros por que a segunda-feira dela não é boa. Acorda com gratidão pela sua salvação. Você é salvo na pessoa de Jesus? Ou você tem dúvida da sua salvação? Tem alguma coisa hoje lhe impedindo de ser uma pessoa salva em Jesus? Eu acho que essa tem que ser a sua maior preocupação. Não é? Seja grato, irmão, pela salvação que você tem em Jesus. Seja grato pelo caminho que lhe foi ensinado. Você podia hoje estar no budismo. Você podia hoje estar no islamismo, não é? Né? Você podia hoje estar participando daquilo que você às vezes até despreza em outra pessoa. Mas Deus lhe deu um caminho excelente, o caminho da salvação em Jesus. Você é grato por ela? Ainda que você custe alguma coisa para você, não é? O preço maior ele pagou. Você já pensou de onde Deus te tirou? Não é? Tem muita gente que às vezes não consegue ver de onde Deus tirou, porque sempre viveu uma vida muito boa. Sempre teve uma vida muito boa. Não é? Para isso eu gosto de lembrar de uma figura que um pregador contou certa vez. Ele falou que 2 alemães depois da guerra se encontraram em Nova York. Um dos alemães era professor de universidade e chegou antes do início da guerra em Nova York, mas o outro veio refugiado depois da guerra. A diferença de um alemão para o outro era muito grande, não é?
O primeiro alemão era um professor de universidade, o segundo era o janitor da faculdade onde o professor trabalhava. E aquele professor falou assim, quer saber, eu vou fazer uma amizade com um companheiro aqui, com um conterrâneo, para ele poder se sentir mais em casa, né, coitado, chegou da guerra agora. E começou a conversar com aquele janitor. Bom, fast forward, há algum tempo ele descobriu que o janitor era um grande pintor de quadros, não é? Trabalhava muito bem pintando quadros. E ele falou assim, rapaz, por que você não faz então um retrato meu? O professor pediu. Falei, tá bom, tudo bem. E todas as quartas-feiras eles se encontravam às 3 da tarde lá na casa do professor. O professor morava muito bem, já há muitos anos em Nova York, tinha um solário muito bonito no fundo de casa. Sabe o que é um solário, né? É uma estufa de vidro, muito conhecida na década de 40, 50, se fazia muito isso nas casas, aquele jardim bonito e tal. E aí na tarde, às 3 horas da tarde, aquele sol bonito do verão, da parte da Nova Inglaterra dos Estados Unidos. E a esposa vinha trazer um chá gelado com limão para os dois. E passou-se o primeiro mês, o segundo mês, entraram no terceiro mês da pintura do quadro. E o professor já estava curioso para saber como é que estava esse quadro, porque já também toda quarta-feira se encontrar com o diretor, ele estava um pouquinho pesado já. E começou a ficar curioso, e o rapaz não terminava o quadro de jeito nenhum, né? Talvez estava aproveitando a oportunidade que ele tinha de toda quarta-feira estar ali também com o sujeito. Por fim, um dia a esposa foi levar o copo de chá e deu uma olhadinha no quadro e colocou o copo de chá, e no final do dia, na noite, chegou para o esposo e falou assim, o quadro está horrível. E o professor falou assim, é verdade, está muito feio o quadro. Meu Deus do céu, que quadro feio que esse cara está fazendo. Aí ele falou, não, eu preciso ver isso. Na quarta-feira seguinte, ele ficou pressionando. Por fim, ele pegou e virou o quadro. A hora que ele viu a foto, era ele com o terno todo sujo, com o colarinho quebrado, com a gravata torta, o cabelo todo descabelado, os olhos murchos, vermelhos, um cigarro na boca, ele nem fumava. E um copo de conhaque do lado, na mesa da pintura. Ele falou assim, meu Deus do céu, que foto é essa? Que retrato é esse que você fez de mim? Por que você fez isso? Por que você me pintou tão feio? Por que você me pintou assim tão desconstruído? E aí, por fim, o janitor olhou para ele e falou assim, é que eu queria que o senhor soubesse como é que seria a vida do senhor se Deus não tivesse entrado na sua caminhada. Como é que seria a sua vida se Deus não houvesse entrado na sua caminhada cedo como entrou? Como é que seria o seu caminho se Deus não estivesse estendido a mão desde a sua meninice e te ajudado da maneira que te ajudou? Se você hoje tem uma posição relevante, se você é alguém que tem conhecimento da palavra de Deus, considere-se isso um privilégio da sua parte e uma graça de Deus, não um mérito seu. Sabia que o caminho mais fácil para o farisaísmo é trazer para si mesmo o benefício ou então os louros da conduta boa que tem? É dizer que é por causa que você é uma pessoa esclarecida que você anda direito? É por causa da graça de Deus revelada no seu coração que você tem a oportunidade de andar direito. É porque Cristo chegou cedo na sua vida que você teve a oportunidade de andar direito. O Cordeiro Pascal revela que nós devemos viver uma vida consagrada, não é? Temos vivido como pessoas separadas para Deus? Como é que é o seu dia a dia? Você vive uma vida separada para Deus? Ou você separa a sua vida de Deus? Não é? Você tem vivido uma vida separada para Deus ou você separa a sua vida de Deus? Não. Igreja é igreja, casa é casa, trabalho é trabalho. Como é que anda a sua vida? Não é? E quando as pessoas falam igreja, eu entendo que até às vezes elas querem dizer o seguinte: os relacionamentos da vida social da igreja são um, os relacionamentos da vida social do trabalho são outro, e os relacionamentos da vida social do lar são outro. Eu consigo até entender como é que essa dinâmica funciona. Nós não somos íntimos de todas as pessoas. É verdade ou não é? Tem gente que é da sala da nossa casa. Tem gente que é do porte da nossa casa, né? Da entrada da nossa casa. Tem gente que é da rua de trás da nossa casa, não é? Porque a gente vai dando acesso conforme a nossa vida se abre.
Isso não quer dizer que você não ame as pessoas, que você não queira o bem das pessoas, mas existem níveis de intimidade. Até foi assim com o Senhor Jesus. Tinha lugares que ele ia com todos os discípulos, tinha lugares que era com Pedro, Tiago e João. Acabou. Isso não é panelinha. Isso é afinidade. Isso é intimidade com pessoas diferentes. Mas o que eu estou dizendo é muito além disso. Eu estou dizendo para você que a sua vida no seu lar tem que manifestar Cristo da mesma maneira que na igreja. Sua vida no trabalho tem que manifestar Cristo na mesma maneira que na igreja e em casa. Não é que você vai tratar todo mundo com a mesma intimidade. É que você vai tratar todo mundo da mesma maneira que Cristo trataria. Você vai apresentar Cristo a todas as pessoas. Porque a gente já passou por experiências, irmãos, de ter gente que visitou a igreja e a pessoa entra na igreja e fala assim, essa pessoa congrega aqui? Aqui eu não volto mais não. Esse cara é um caloteiro. A pessoa tem uma vida dupla. Ela é uma pessoa na igreja e outra pessoa fora. Ela tem uma conduta na igreja e outra conduta fora. Deus não quer que nós andemos assim, não é? O que hoje na sua vida precisa ser colocado no altar como o cordeiro foi colocado e queimado em holocausto? Não é? Existem áreas que ainda não foram entregues completamente ao Senhor? Hábitos, pensamentos, atitudes que não refletem alguém que foi lavado pelo sangue de Jesus? Eu quero correr aqui porque a gente tem algumas coisas na frente para a gente tratar. O maná, por exemplo, revela que Cristo é a nossa fonte diária da nossa vida espiritual. Após libertar o povo do Egito, Deus não apenas os tirou da escravidão, mas também assumiu total responsabilidade pelo sustento deles no deserto. Eis que vos farei chover pão dos céus. Deus, Ele proveu para nós, providenciou a nossa alimentação diária todos os dias. Todos os dias nós temos acesso ao maná que vem do céu, a porção do pão que vem do céu. João 6,35, o Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Vai ser alimentado, não é? O maná, ele revela que Cristo é o nosso pão diário. Você tem aproveitado da alimentação do pão diário que é Cristo? Não é? Deixa eu dar uma novidade para você. Jesus é um pão sem glúten, viu? Jesus é pão sem glúten. Sem fermento. E sem fermento. Não é? Não vai te inchar, não vai te cansar, vai te alimentar. É o trigo que foi triturado, moído, peneirado. Não é? É a flor da farinha. Não é? Um pão feito, o mais puro pão já feito, amassado, para a nossa salvação, não é? Para que nós pudéssemos nos alimentar da sua vida. É um pão novo todo dia, irmão. Não é? Não envelhece, não embolora, não é? Todo dia é um pão novo. E é por isso que a gente chama sempre a atenção, essa é uma das marcas da nossa igreja. Como é que anda a sua vida devocional? Qual foi a sua leitura bíblica hoje na sua casa? O que você leu na sua Bíblia hoje? Não é? De onde você se alimentou na palavra de Deus hoje? Às vezes você fez tanta coisa, não é? E você não leu a sua Bíblia. Você não se alimentou da palavra de Deus. Sabendo que Cristo é o pão da vida, você tem se alimentado dele diariamente? Ele também é a rocha, e a rocha revela Cristo como nossa fonte de força e sustento. Não é? Às vezes a gente olha, como é que a gente vai beber a água que sai da rocha? Ele brota a água da rocha para nós, não é verdade? A rocha precisou ser ferida para que a água fluísse. Jesus precisou ser ferido para que a nossa alma fosse cheia da fonte que não se esgota, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu passar aqui para frente. Nós temos algumas aplicações práticas aqui para nós. Não basta conhecer, é preciso praticar. Não basta entender, é necessário viver. A palavra de Deus sempre exige uma resposta. É por isso que, diante de tudo que a gente aprende na casa de Deus, o convite que nós fazemos todas as semanas para você, é que a partir de hoje, a sua vida não seja mais a mesma. É que a partir de hoje você tome atitudes que mude a sua rotina, que faça da sua vida nova. E eu não quero trazer essa pecha para um lugar, nem para uma denominação, nem para uma congregação.
Mas você precisa fazer essa conta para você. Desde que você se aproximou de Deus, dessa maneira como você tem se aproximado nesses últimos dias, seja porque você veio participar de uma igreja, seja que você está participando, que está assistindo a gente online, desde que você mudou essas atitudes, que você tomou a decisão de fazer, o quanto a sua vida tem mudado? Atitudes, por exemplo, talvez de deixar a casa de Deus. Essa sua insistência, por exemplo, em ficar cada vez mais afastado dos caminhos do Senhor. Como é que a sua vida tem mudado? Para onde ela tem ido? Você tem se sentido mais feliz assim? Por estar andando longe de Deus? Você tem se achado mais, entre aspas, livre? Não é? Como tem sido o sucesso da sua vida? Não na vida material, mas na sua felicidade, o relacionamento com seus filhos, não é? O relacionamento com seu esposo, a sua motivação para a vida. Como é que tem sido? Essa semana eu conversava com alguém, não é? Eu não vou dizer que foi você não, viu? Mas a gente estava falando junto, não é? E a pessoa me dizia assim, olha pastor, é difícil porque quanto mais a gente deixa, mais a gente quer deixar, né? Porque estar na igreja e servir a Deus traz aquele peso de precisar fazer alguma coisa, mas esse peso de precisar fazer alguma coisa é a consciência do contrário, querendo nos afastar daquilo que é pão e nos alimenta. É que nem, irmão, o diabético, que ele sabe que ele precisa de deixar o doce para viver mais saudável, mas aí ele não quer porque ele quer continuar comendo doce, e ele vê o resultado de comer doce no decaimento da sua vida. Ele consegue observar que a sua vida está piorando, a qualidade da sua vida está piorando, a qualidade das suas pernas está piorando, a qualidade da sua visão está piorando. Mas ele prefere continuar comendo doce e arriscando a própria vida do que fazer aquilo que ele precisa. Como é que tem sido a sua vida desde que você decidiu andar mais perto de Jesus? Eu não estou dizendo que você tem menos problema, talvez você tenha mais. Mas como é que anda o seu brio espiritual? Como é que anda a sua visão espiritual? Como andam as suas emoções, a sua esperança? Eu tenho certeza que ela subiu. Eu tenho certeza que você cresceu. Eu tenho certeza que você tem esperança mais hoje do que você tinha no começo do seu relacionamento com Deus, não é? Por exemplo, algumas atitudes que você pode fazer hoje para mudar a sua vida. A primeira delas, vou lembrar diariamente do que Cristo fez por mim. Eu vou acordar de manhã, a primeira coisa que eu vou marcar da minha mente, exigir da minha mente, é lembrar que eu acordei hoje de manhã, porque mais uma vez a salvação de Cristo me alcançou e a sua misericórdia está sobre mim. Glória a Deus. Irmãos, não é raras vezes que eu não me lembro da tranca da minha porta. Eu, nesse sentido, sou muito parecido com meu pai, não é? Meu pai, todo dia antes de dormir, ia checar a tranca da porta. Nós tivemos a nossa casa assaltada por 2 vezes, eu acho que uma vez pelo menos que eu lembro, e todo dia à noite meu pai ia lá ver a tranca da porta. Como é que está a tranca da porta? A porta está trancada? A porta está segura? E ele via se a porta e tentava torcer a maçaneta para ver se a porta estava trancada. Por quê? Porque ele sabe o efeito que tem de ter a sua casa invadida. É difícil, é chato, é desgastante, não é? É invasivo. E não são poucas as vezes que eu estou deitado lá em cima, a gente mora num sobrado e será que a porta da casa está trancada? Ou então agora, porque já me acostumei a ver a tranca da porta, antes de subir, eu dou uma olhadinha no corredor para ver se a porta está trancada e subo. Não é? Para ver se a porta está trancada, para mim ficar tranquilo para ir deitar. Mas quando eu acordo de manhã e eu desço, e eu vejo que a porta ainda está trancada, eu lembro de outra coisa. Essa tranca aguentava uma pesada de um ladrão? Acho que não. Acho que não. Essa tranca aguentava alguém preparado para um arrombamento? Acho que não. Então quem guardou a minha casa? Foi a tranca da porta? Não. Foi o Senhor que colocou as mãos sobre a minha casa. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Ficar com gratidão, ter gratidão a Deus
pela salvação que vem da parte dele, é um excelente exercício para a nossa humildade, para a nossa visão. A segunda coisa é parar de murmurar, não é? Irmão, tem gente que acha defeito em tudo, não é? Olha, a coisa mais fácil para você é achar defeito para o pastor, porque o pastor tem muito defeito, não é? A família do pastor tem defeito, a igreja tem defeito, os irmãos têm defeito. É a coisa mais fácil de você achar, não é? É defeito da gente. Agora, não queira justificar os seus defeitos nos defeitos que os outros têm. Porque isso é um erro muito grande. Isso é murmuração, não é? Você comparar a sua vida do outro e dizer que a sua vida não anda porque alguém te persegue, ou alguém te despreza, ou alguém acha ruim de você, é muito ruim para a sua vida espiritual. Essa murmuração não vai levar você a nada, não vai fazer você crescer, não vai fazer os seus problemas terminarem, não vai fazer a sua vida melhorar, nada. Pelo contrário, vai te deixar cada vez mais isolado, mais triste, mais amargurado e mais murmurador. É por isso que a murmuração no Novo Testamento é comparada à lepra. Sabe o que a lepra fazia? A lepra, irmãos, ia causando uma gangrena no corpo, que as partes do corpo iam caindo. O leproso ia perdendo os dedos da mão, do pé, e não sentia. Só que o leproso se sentia desprezado, porque os outros não chegavam perto dele. Ah, porque eu sou leproso, não quer chegar perto de mim, é claro, porque lepra pega. E o murmurador não percebe que cada dia ele está mais isolado por causa da língua. Por causa do ímpeto de reclamar, de tratar com malignidade as coisas, de, sabe, ficar naquele churume de lixo da alma. Para com isso. Você é abençoado. Você é abençoada por Deus. Para com isso. Levanta a sua cabeça, olha para Cristo que te salvou e te restaurou. Não é? Olha para Ele que pagou pelos seus defeitos e pelos defeitos de todos os seus irmãos e irmãs, que mudou a vida e continua transformando a vida de cada um de nós. Abraça a vocação que Deus tem para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, não é? Cultive um coração grato. Cultive um coração grato. Busque o que agradecer. Procure o que agradecer. Fez um prato de comida bonito? Agradeça. Se alimentou bem? Agradeça. Tinha só um pouquinho para comer, mas tinha? Agradeça. Não é? Não murmure, agradeça. Agradeça pelas oportunidades que Deus te dá, não é? Irmão, não tem um dia aqui que eu não saio para fora e eu não olho essa beleza dessa Califórnia e não agradeço a Deus. Agradeço a Deus, não é? Só que eu também agradeço a Deus quando eu estou no meio do trânsito da rua e lembro que eu estou dirigindo um carro bom. E lembro que eu estou dirigindo. E lembro que eu estou motorizado e não estou andando a pé naquela freeway. Já pensou andar a pé naquela freeway, meu irmão? Você está motorizado, você está de carro, você está bem guardado. Eu me lembro, irmãos, que eu tenho roupas boas para vestir. Olha, eu acho que deve fazer o quê? 1 ano e meio que a gente não compra um terno novo? Por aí, não é? Mais ou menos. Acho que 1 ano e meio, 2 anos. Bom, meus ternos tudo cabe em mim. Estou muito bem vestido, não é? Minhas camisas voltou a servir. Eu estou feliz, irmão. Não é? E eu não estou dando aqui a deixa para ninguém comprar terno para mim, não. Não estou precisando de terno, irmão. Meus ternos estão tudo bom. Meus ternos são muito bonitos. A gente troca a gravata e a camisa e a gente está de terno novo, não é? Estou muito bem, irmão, vestido, bem vestido nos pés, bem vestido, gravata bonita, camisa bonita. Estou muito bem, irmão. Minha família está muito bem cuidada, não é? A gente passa por dificuldade, irmão, um monte. Se eu for começar a contar aqui, eu não vou contar, porque senão você vai começar a chorar e o culto é a respeito de Jesus, não é a respeito de mim. Mas cultive um coração agradecido, irmão. Você comeu hoje, você se alimentou. Se você não comeu hoje é porque você não quis. É porque você tomou a injeção do Monjaro e você estava sem fome. Não é? Agradeça a Deus por aquilo que você tem, não é? Busque a Deus todos os dias. Separe um tempo diário com Deus, irmão, mas com Deus. Não é com seus pensamentos, não. Não é? Tem gente que coloca um hino lá
Não é? E começa, olha filho, eu te vi e eu vou te exaltar. Não, separa um tempo com Deus para você exaltar a Deus. Não para você ficar ouvindo ladainha de homem cantando que Deus vai te exaltar. Faça isso não. Separe um tempo para ouvir ou para louvar a Deus da exaltação de Deus. Para que traga humildade ao seu coração. Não te isole mais na sua arrogância. Tem muita gente se alimentando, irmão, com aquelas palavras automotivacionais gospel, que nada tem de fé em Deus, irmão. Olhe para Jesus, não para você. Amém, amém, glória a Deus. Começa a olhar para Jesus de novo. Ele é o pão do céu, não você é o pão dele. Não ache que Jesus está, nossa, se eu não tivesse o fulano de tal aqui na minha lista, eu não sei o que eu ia fazer. Não, irmão, é você que é privilegiado por ter ele, para a glória do nome de Jesus. Antes de reclamar, confie, não é? Antes de agir, busque direção de Deus. Quanta gente tomando decisão por causa das emoções. Está apertado, toma decisão. Está feliz, toma decisão. Não é? Aí aparece, pastor, comprei esse carro aqui, fiquei feliz, o moço falou para mim do carro, o carro era tão bom, tão bonito, comprei o carro. Chega na segunda-feira, ficou chateado que comprou o carro, fez besteira. Aí como é que faz? Não, preciso de ajuda agora, precisamos de ajuda. Vamos lá. Mas não toma decisão, irmão, porque você está emocionado. Não toma decisão, minha irmã, porque você está emocionada. Por favor. Nem bem, nem ruim. Acontece alguma coisa, não volto mais aqui. Não é? Aí a gente faz algum benefício, sobe no púlpito, olha, essa igreja, esses irmãos aqui, nunca vi irmãos tão bons. Não faz isso, irmão. Não faz isso. É por isso que você pode perceber. Isso já aconteceu algumas vezes, né? Eu não gosto que ninguém faça elogios à minha pessoa do púlpito. Dia do aniversário, os irmãos dão uma palavra aqui, nos abraçam, amém. Mas fora do dia do aniversário, que eu aturo os irmãos falar alguma coisa de mim, não é? Eu não gosto que ninguém venha trazer elogio aqui, não. Por quê, irmão? Porque nossa vida não ela vai para cima e vai para baixo. Não faça isso, não. Você quer agradecer a Deus pela minha vida? Agradeça a Deus por ela. Você quer achar ruim da minha vida, da minha conduta? Fale com Deus dela. Fale com Deus, não é? Antes de desesperar, ore. Antes de reclamar, confie. Antes de agir, busque direção da parte de Deus. Não é? As pessoas, irmãos, fazem as coisas. Ficou chateado, vai fazer um negócio. Ficou feliz, vai fazer outro. Não é? Uma vez falaram isso para mim. Isso é uma das lições muito boas do Casados para Sempre. Deixa eu dar um nugget para você. Aliás, deixa eu chamar a sua atenção. Nós estamos para terminar o Casados para Sempre, vamos começar de novo, num dia diferente. Você que quer fazer Casados para Sempre, não perca a oportunidade. Fale conosco. Eu, pastor Marcos Sérgio, estamos nos preparando para fazer uma nova equipe, um novo grupo do Casados para Sempre. E se você quer participar, fale conosco. Vai ser bênção para você participar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Plim, plim, fecha aí o parênteses. Mas uma das lições muito importantes do Casados para Sempre é que o relacionamento, irmãos, ele tem fases. O Dr. Gary Chapman escreveu um livro que chama As 4 Estações do Amor. Nádia, senta. As 4 Estações do Amor. E ele fala que todo relacionamento passa por 4 estações. O verão, o inverno, o outono e a primavera. E ele precisa saber passar nas 4 estações. Aliás, ele costuma dizer o seguinte: não case com alguém antes de ter passado as 4 estações no namoro com a pessoa. Porque a pessoa casa empolgada, não é? Ela não é a pessoa da minha vida, eu nunca imaginei outra pessoa para mim, apaixonada e tal. Passa o primeiro mês do casamento, na hora que ela acorda, fala, será? Não é? O sujeito casou com a moça que ela tinha um bafo muito grande, não é? E ele tinha um chulé tremendo. Ele tinha um chulé que ninguém aguentava. Aí diz que eles casaram e tal, né? Aí no dia seguinte, depois da noite de núpcias, não é? Ela acordou e olhou para ele e falou assim, meu amor, eu preciso te contar um segredo. Ele falou, eu já sei.
Já sabe? Já sei. Você comeu minha meia. Porque o fedor da boca dela estava lembrando do chulé dele, né? Você comeu minha meia. Né? Tem gente, irmão, que não faz as contas do que vai fazer. Tome decisões em Deus. Case porque você tem certeza que é isso que Deus quer para a sua vida. Não faça emocionado. Não é? Não tome decisões emocionadas para fazer as coisas. Tome decisões na direção de Deus. Permaneça fiel nas provações. E aqui é o nosso estudo quando ele falava a respeito de José. José permaneceu fiel a Deus nas provações. Se José permaneceu assim, então também eu posso permanecer a partir de hoje. Não vou mudar o meu caráter por conta das circunstâncias. Dependendo do que acontece, ele muda o jeito de fazer. Pelo amor de Deus, não faça isso. Eu já vi crente falar o seguinte: aí eu fui obrigado a mentir. Faça isso não, irmão. Não é? Faça isso não. Evite a mentira a todo custo, irmão. Não é? É uma questão de caráter. Mentir não é uma questão de ocasião, é uma questão de caráter, irmão. Não é? Certa vez eu ouvi essa frase, gostei dela e repeti, depois o nosso pastor me puxou a orelha. Eu ouvi o sujeito falando assim: eu não falo mal das pessoas porque eu não tenho tempo. Né? Não tenho tempo de falar mal de ninguém. O pastor falou: não, senhor. Não é porque você tem tempo que você não fala mal dos outros. Não é? Quer dizer que se tivesse tempo você falava? Você não fala mal dos outros porque é uma questão de caráter. Falar mal das pessoas é uma questão de caráter. Não é? Não é questão de tempo. Não troque o seu caráter por causa das circunstâncias. Não é? Não use o mais também para ofender as pessoas. Não faça isso. É uma questão de caráter. Não é? Não mude nas circunstâncias. Não vou desistir por causa da dificuldade. A pessoa toma a decisão, vamos fazer isso, aí começa assim: não, mas ficou difícil. Claro que ficou difícil. Você decidiu servir a Deus. Você acha que o quê? Você acha que ia ficar como? Você decidiu fazer a obra de Deus, você achou que ia fazer o quê? Que agora ia aparecer um caminhão de dinheiro na porta da sua casa? Deus, ele começa te ajudando, mas as dificuldades vão vir. Não é? Deus abriu a porta para que você viesse, para que você chegasse, para que você começasse, mas você achou o quê? Que ia ficar tudo assim? Ia ser de vento em popa? Não, senhor, não, senhora. Vai ser difícil. Vai ser custoso. Mas vai dar certo se você permanecer fiel. Lembre-se que quando a gente planta quando tem a condição para a terra começar a receber. Ou seja, tem aquelas chuvas do primeiro dia da plantação, não é? Mas depois vem o frio e a geada. E precisa permanecer lá também para dar fruto no final. Se não permanecer durante o frio e a geada, não dá fruto no final. Não compare o dia da colheita, que vai ser do mesmo jeito do dia que você semeou até o dia de colher. Vai ficar a mesma estiagem. Não, senhor. Não, senhora. Vai ser difícil, mas José aguentou firme, não foi? Vou continuar sendo fiel mesmo quando ninguém vê. Irmão, e quando não vem um tapinha nas costas e um elogio? Não, agora também, não é? Agora não vou fazer. Fiquei tão feliz esse final de semana, irmãos, não é? Que a igreja se alegrou tanto aqui com a nossa cantina de missão, não foi? Fiquei feliz, irmãos. Fiquei feliz pela maneira como os irmãos trataram todo o projeto e como a maneira como os irmãos têm abraçado, tanto quem trabalha quanto quem compra, não é? Está sendo bonito, irmão. Está sendo muito legal, não é? E fiquei feliz depois que também sem nenhum tipo de incentivo nosso, né, da liderança, os irmãos começaram a postar lá no grupo, lá: olha, obrigado, ficou muito bom, etc. E o pessoal agradecendo. E depois, outro dia, eu fui visitar uns irmãos e o pessoal ainda estava falando da feijoada, comendo. Que bom quando é assim, mas e quando não tem? Você continua sendo fiel? Ou você fala assim: não faço mais? Irmão, e quando eu desço do púlpito e os irmãos não falam para mim assim: pastor, que mensagem boa. Eu falo: não prego mais também semana que vem. É assim que eu faço. E quando os irmãos acham ruim de uma atitude minha, eu falo assim: não visito mais esse irmão também. É assim que eu faço. Eu nunca mais vou dar paz do Senhor para essa pessoa. Já pensou, irmão? Será que eu tinha condição de ser o seu pastor, se fosse assim que a gente fizesse? Mas deixa eu me tirar de lado e colocar você junto comigo aqui. Será que tem condição da gente ser crente, se é assim que eu e você fazemos?
Se nós somos só fiéis quando tem aplauso, quando tem abraço, quando tem carinho, o que está baseado na nossa fidelidade? Que qualidade de fidelidade de cristão é essa? Ela só se baseia então quando as pessoas nos veem? E quando ninguém vê você? E quando ninguém te abraça? E quando ninguém te elogia? O que acontece? Aí você deixa de ser fiel a Deus. Não é? Já pensou? Se fosse assim com José? Ah não, eu fui fiel a Deus até na casa de Potifar, mas agora na prisão, ainda injustamente, e se lasque o plano de Deus que falou que tinha sonho, não, quer saber o quê? Eu vou entrar aqui na cadeia, vou vender cigarro, não é? Vou aqui fazer o esquema da cadeia, não, fiel nada, tá doido? José era tão fiel a Deus que de prisioneiro Deus colocou ele como se fosse o carcereiro da prisão. Onde já se viu isso? Um prisioneiro encarregado da prisão. Que doidura! Mas esse era o tamanho da fidelidade de José. No cativeiro ele era fiel. Você já parou para pensar que o copeiro do rei da Pérsia era Neemias? Isso me tira do juízo. Está lá o povo de Israel, dominado por aquele povo, por aquele rei. E o rapaz que experimentava a bebida para ver se tinha veneno era de um país estrangeiro cativo. Ué, ele não podia ser um mártir, não. Eu vou beber o veneno aqui e dou para o rei logo de uma vez, ele já morre também. E pelo menos eu salvo os meus irmãos. Não. Fiel, irmão. Fiel. Fidelidade a Deus, independente da circunstância. Seja fiel a Deus, independente da circunstância. Deixa eu contar um negócio para você, nós estamos terminando já. Teve um irmão nosso em South Carolina, irmão Rubem. O irmão foi fazer uma visita para Atlanta, para visitar uns parentes, e queimou uma lanterna no caminho, ou alguém bateu atrás dele, alguma coisa assim, acho que alguém bateu atrás dele. Você sabe que quem bate atrás está errado, né? E a polícia veio. E a polícia levou o irmão Rubem preso. O irmão Rubem é presbítero da igreja, irmão. O irmão Rubem foi preso. Família grande, bonita, tal, foi para a cadeia. Chegou na cadeia, irmão, como é que você acha que ele estava? Triste, muito triste. Mas ele falou assim, já que eu estou aqui, bora trabalhar. Abriu uma congregação, irmão. Em 2 meses de cadeia, ele levantou uma congregação de 60 pessoas dentro da cadeia. Já tinha 8 para batizar. Nos últimos dias que começou a chegar a data dele de ter a corte dele e provavelmente ser deportado depois da corte, ele ligou para o pastor dele, o pastor Amós, e falou assim, pastor Amós, eu estou preocupado. Por quê, meu amigo? Não, porque está chegando minha data e se eu for deportado, quem vai cuidar da congregação que eu comecei aqui dentro? Ah, irmão, isso comove o coração da gente. Porque às vezes a gente está tão preocupado com o nosso umbigo, com as nossas coisas, com a nossa vitória, com a nossa posição, como a gente aparece para o povo. Mas ainda tem gente nessa terra que está incentivando o meu e o seu coração a ser fiel independente da circunstância. O meu e o seu coração a ser fiel independente da circunstância. Na semana retrasada, enquanto ele falava com o pastor dele, ele ouviu gritar o nome dele. A corte dele era no dia seguinte, na quarta-feira, isso era numa terça, da semana retrasada. E ele ouviu alguém falar o nome dele, falou assim, pastor, estão chamando meu nome aqui. E aí ele virou para trás e o homem falou assim, você está na lista de deportação de hoje de madrugada. Ele falou assim, mas eu tenho corte amanhã. Não, mas você está na lista de deportação, você vai embora hoje. Desligou o telefone, colocaram ele no avião e mandaram ele de volta para o país dele. Só que é o seguinte, a corte dele era no outro dia. A advogada, achei um lugar, porque o caso dele não tinha saída. Tinha que esperar na corte, começar a tentar jogar para frente e tal. E a advogada falou assim, glória a Deus, achei um lugar. Por quê? Porque ele não podia ter sido deportado. Entrou com um recurso contra a imigração dos Estados Unidos. Vocês erraram de ter mandado ele embora. Puxa, temos que trazer o irmão Rubem de volta. Estão trazendo o homem de volta. Irmão, Deus sabe o que faz. Glória a Deus.
seja fiel a Deus, escolha viver as coisas de Deus na sua vida, porque Ele é fiel para guardar o seu depósito, irmão. Deus é fiel para guardar o que você pensa nele, o que você planeja nele. Seja fiel a Deus, independente da sua circunstância, para a glória do nome do Senhor Jesus. Vou confiar que Deus ainda está no controle. Vou lembrar que o fim ainda não chegou. Vou viver com esperança e não com desespero. Não se desespere, irmão. Deus está na sua segurança, Deus está estendendo a sua mão. Hoje nós entendemos que Cristo é o nosso sacrifício, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa fonte, Cristo é o nosso exemplo. Cristo precisa ser a nossa vida prática. Irmão, pratique viver igual a Jesus. Pratique viver igual ao Senhor, não é? Cristo precisa ser visto na nossa vida. Vamos viver essa tipologia a partir de hoje? Vamos praticar ser um tipo de Cristo a partir de hoje? Termina aqui. Você sabe que nós temos 5 evangelhos escritos, não é? São 5 livros do evangelho, não são? São 5 ou não são? Vamos contar? Mateus, Marcos, Lucas, João e qual que é o outro? É o crente. Você é o 5º evangelho. Você é o 5º evangelho. Sabia que o crente é o primeiro evangelho que o mundo lê? Eles vão ler Mateus, Marcos, Lucas, João depois. O primeiro evangelho que o ímpio, que o mundo lê, é o crente. Como é que você tem contado a história de Jesus através da sua vida? Como é que você tem manifestado a biografia de Jesus na sua vida? Para a glória de Jesus. Que você possa viver essa comunhão com Deus, esse embate pessoal na sua alma, para viver mais parecido com Jesus. Aquele, pois, que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém?